Fala, meus queridos alunos do segundo ano. Vamos hoje aí retomar de onde a gente parou na nossa aula de literatura. E para isso, hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente havia falado sobre o romantismo, começando pelo romantismo em Portugal. Vamos relembrar as características e o seu contexto histórico, tá bem? Vamos lá. O romantismo em Portugal. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, pintura, música e arquitetura. Oposto ao classicismo, racionalismo e iluminismo, esse movimento chegou ao Brasil em finais do século XVIII. Galera, só para explicar, né? Porque a gente está estudando o romantismo e vocês ainda não estudaram o classicismo. Eu já não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas a forma como a gente estuda aqui, né, em todas as escolas, como a literatura é cobrada, foi definida a forma dos períodos aqui no Brasil é da seguinte forma: a partir do primeiro ano a gente estuda os autores mais recentes, os contemporâneos. Depois a gente volta no tempo, que é onde a gente está com vocês, e estuda romantismo, a gente vai ver realismo, a gente vai ver outros aí. E depois volta bastante no tempo até chegar naqueles clássicos, que no caso é o período classicista. Por isso que, assim, quando contrasta, vocês não tem algumas questões que vocês não ouviram falar, mas não atrapalha o estudo da gente, podem ficar tranquilo. Vamos lá. O século XVIII foi marcado na Europa pelo avanço de ideias iluministas, pautados na busca pela liberdade e a consagração da razão. Herdeiros da Revolução Científica do século XVII, os iluministas acreditavam que o progresso da humanidade estava atrelado ao desenvolvimento do conhecimento pautado na investigação científica. Então, o que quer dizer aqui? Eu sempre falo que o contexto histórico é sempre muito importante para a gente poder analisar qualquer obra, qualquer autor, porque é através dos acontecimentos históricos, políticos e sociais que esses autores vão sendo guiados para produzir os seus livros, os seus contos, né, o seu trabalho. Então, se você tem, né, numa época de iluminista, com ideias iluministas, ideais iluministas, a gente vai ter uma sobreposição da razão, né, e vai deixar de lado algumas crenças que são que não conseguem ficar no mesmo patamar quando a gente está falando de razão, de ciência, de investigação científica. Com a queda do regime e o advento da Revolução Industrial, as nações europeias transformavam-se política e economicamente. A industrialização desencadeava o êxodo rural e o surgimento dos primeiros centros urbanos. A burguesia tornava-se a classe dominante, ao passo que a nobreza ia aceleradamente perdendo a sua importância. Em Portugal, havia também uma luta para derrubar o regime monárquico, com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, em fuga das tropas francesas e o fim do monopólio dos portos brasileiros, a nobreza portuguesa via-se enfraquecida. Em 1820, eclodiu a Revolução Liberal na cidade de Porto. Os revolucionários, chamados de vintistas, conseguiram a vitória e convocaram as assembleias para escrever uma nova Constituição, cujos parâmetros fossem inspirados nos ideais democráticos da Revolução Francesa. Em 1821, a família real retornou a Portugal e em 1822 promulgou-se a primeira Constituição portuguesa, que transformou o país absolutista em monarquia constitucional. Com a morte de Dom João VI, em 1826, teve início uma disputa pela sucessão do trono. As tensões entre liberais e conservadores deflagraram, em 1832, a Guerra Civil Portuguesa, conhecida como Guerra Miguelista, Guerra dos Dois Irmãos ou Guerras Liberais, que perduraria até 1834. Foi durante esse período, principalmente a partir de 1822, que o romantismo surgiu em Portugal. Então preste atenção, antes a gente começar a ler as características, eu sei que toda essa parte do contexto histórico de Portugal é altamente aula de história, né? Mas é importante a gente estar inteirado, porque a gente tem que fazer análise do início ao fim, e a gente não vai tratar resumidamente de quando a gente estuda um período literário, a gente vai estudar todo ele, e isso inclui saber quais são os fatores históricos, sociais e políticos que influenciaram, né, na solidificação desse período. Vamos ver então as características, lembrando que, embora tenha muitas características comuns do romantismo em Portugal e do romantismo no Brasil, a gente ainda trabalha com algumas diferenças. Vamos falar, a gente está falando aqui do romantismo em Portugal. Algumas dessas características.
culto à sensibilidade e exaltação da natureza, em oposição à supervalorização do cientificismo, da cultura e da industrialização. Em lugar do homem racional e da razão como principal atributo humano, os homens escreveram os românticos escreveram um homem sentimental, movido pelo sentimento. As paisagens românticas frequentemente interagem com os personagens e seus estados de espírito e representam também uma válvula de escape da civilização incipiente. Então vamos lá. O que seria o culto à sensibilidade e exaltação da natureza em oposição a essa supervalorização do cientificismo? Aqui, galera, apesar do período histórico que está vivendo, os homens, né, os românticos vão descrever aquele homem sentimental, aquele homem que é movido por sentimento, até certos exageros, vão ter sempre muito envolvido com as pessoas, com a figura da mulher, que a gente já viu, e também com a paisagem, né? No Brasil a gente tem isso muito claro na primeira geração romântica, quando a gente fala do indianismo. Mas aqui você vê que também como uma característica em Portugal, até mesmo a relação com o seu ambiente, né? Com as paisagens, revelando assim, o estado de espírito desses autores. Obras subjetivas, individualistas e egocêntricas. O eu tem papel central nas obras românticas, centradas no ponto de vista individual, parte da valorização romântica da liberdade. O que seria uma obra subjetiva? Uma obra subjetiva é aquilo que não é objetivo, ou seja, você faz muitos rodeios, você vai falar de uma maneira que não é direta, né? Individualista e egocêntrica é porque o autor está centrado no sentimento dele, né? E isso que vai ser o ponto de vista dele, vai valorizar, né, essa liberdade romântica. Ele não vai seguir vários preceitos ali. Ali ele vai falar do sentimento dele, do sentimento do homem perante diversas situações em que ele se encontra. Nacionalismo e exaltação patriótica, né? Aí tem profunda relação do contexto com o contexto histórico aí. Napoleão Bonaparte espalhava pela Europa os ideais liberais da Revolução Francesa. Contudo, os povos dominados pela empreitada napoleônica recusavam-se a viver sob o jugo francês, ainda que moderno democrático. A herança nacionalista nas obras românticas, portanto, tem origem principalmente nessa resistência antinapoleônica. A gente sabe que no romantismo do Brasil, nós também temos uma questão da exaltação patriótica, esse nacionalismo, nessa construção de identidade, né, que a gente já conversou, a gente já fez até exercício sobre isso, e que tem muito a ver com a independência do Brasil. Aí você vê como que o fator histórico vai influenciar na escrita, né? Se nossas poesias, esses nossos poemas, nossas poesias, na nossa prosa, do romantismo, da primeira geração do romantismo no Brasil, a gente está falando muito sobre índio, sobre paisagem, sobre diversas questões, é justamente porque a gente tem toda aquela questão do afastamento de Portugal que acontece após a independência e que nessa busca de uma construção de uma identidade, ou seja, até a questão da lusofobia. Em Portugal, você vai ter essa resistência antinapoleônica influenciando totalmente, no caso deles é a partir disso que nasce a exaltação patriótica. Esse é o contexto histórico, aliás, essa é a característica que é influenciada diretamente por um contexto histórico. Idealização. O herói, o amor e a mulher aparecem frequentemente idealizados em obras românticas. Suas qualidades são exageradas e os defeitos suprimidos. Então é aquela coisa, né? Você vai ter idealizado o herói, como no caso no Brasil, a gente tem um herói da figura valorosa do índio guerreiro, e a mulher como um ser inatingível, muito bela e muito exaltada, né, pelas suas características físicas, pelo seu comportamento dócil, né? E aí você não vai ter muita descrição dos defeitos, né? Ou seja, você vai ter quase nada, na verdade. O que vai importar aqui são as qualidades. Escapismo. Seja pela loucura, seja pela arte, pelo amor ou pela fuga, a natureza, o escape da realidade é um tema recorrente do romantismo. Então, galera, a gente tem muito isso na segunda geração, né? Você tem aquela parte de você querer fugir da realidade em que você se apresenta. De que maneira? Você vai utilizar a arte, o amor, esse amor exagerado, essa coisa toda, para uma maneira para fugir da realidade.
é a forma que eles vão ficar imersos de uma outra coisa, ou seja, usando toda essa subjetividade, todo esse exagero, toda essa exaltação romântica para poder fugir disso. Então, galera, eu preparei esse slide para vocês, espero que tenha dado para dar alguma relembrada. Por enquanto é o de Portugal. Para a próxima aula a gente vai falar sobre o romantismo no Brasil. E depois a gente vai falar dos autores de um lugar e de outro, avaliar algumas obras e ver como é. Tá? Um grande abraço para vocês. Eu queria que vocês dessem um ok para mim. Eu vou marcar a atividade no Google Sala de Aula. Eu queria que vocês dessem um ok, que vocês viram a aula, que vocês, né, se tem alguma dúvida, pode me procurar, por favor. Grande abraço a vocês.